noite, paz e bem a todos. Nós, da Casa de Auxílio e Fraternidade Olhos da Luz, nos reunimos a partir desse momento, com o amparo de Jesus, para iniciarmos a reunião a Francisco de Assis. É uma alegria muito grande ter todos aqui presentes, virtualmente, ainda que virtualmente, mas o importante é que estamos presentes, estamos sintonizados pelo amor, pela caridade, pela doçura de Francisco de Assis. Nós vamos dar início a essa reunião, dizendo a vocês, nossos amigos, que Francisco de Assis, no início do século XIII, ainda um rapaz, em torno de 25 anos, que vivia para as alegrias do mundo material, para a música, para as festas, para pequenos amores. Um dia foi tocado em sonho, foi chamado em sonho por Jesus, que lhe pediu que fosse ao mundo trazer, reviver o Evangelho, que naquele momento estava muito confundido pelas mentes equivocadas com as coisas do mundo físico, material. Ele ouviu o chamado. E a partir daquele momento, o jovem, que era bastante rico, que usava roupas muito luxuosas, que cantava, pois tinha o dom da música, era um excelente menestrel, louvando as belezas das moças, os prazeres do mundo. A partir daquele momento, doou os seus dons a Jesus. Ele vestiu, trocou as roupas de seda por roupas extremamente simples, paupérrimas. Na verdade, Francisco de Assis se tornou o mais pobre entre os pobres, o mais humilde entre os humildes, o mais caridoso entre os caridosos, porque assim viveu Jesus. E a grande meta, a meta do seu coração, a partir daquele momento, era imitar Jesus. Bastante louvável. E em louvor a Jesus, para lembrar esse ato de caridade de Francisco de Assis para com o mundo, trazendo a mensagem de Jesus de volta aos nossos corações, nós vamos convidar o nosso irmão Lucas Soares para interpretar a canção Irmão Sol e Irmão Lua. Quero ver a luz, oh irmão vento, irmã chuva, cantem pra mim canções que tragam paz. Gosto de viver, vivo nos campos, entre meus irmãos, sempre cantando com muita alegria. Passo os meus dias pregando amor. Passo os meus dias pregando amor. Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos.
a nossa reunião Francisco de Assis e gostaria agora de convidar a Zumira para fazer um Pai Nosso por todos nós. Boa noite, que a paz de Deus esteja com todos vocês, encarnados e desencarnados. Vamos dar a abertura da reunião de hoje com o Pai Nosso. Pai nosso que estais no céu, santificado seja teu nome. Seja feita a tua vontade, aqui na terra como no plano espiritual. O pão do corpo e do espírito, dai-me hoje, Senhor, e perdoe as minhas ofensas, à medida que eu perdoar os que têm me ofendido. E não permita, Pai, que eu caia em tentação, mas me livre de todos os males, assim seja. Obrigada. Nós agora vamos chamar o nosso irmão Flávio Camilo para fazer a leitura de texto próprio. Desejo a paz pela minha família mundial e meus filhos. Desejo a paz no mundo pela minha família mundial e meus filhos. A paz no mundo começa numa paz conosco mesmo. Nossa vida é toda interligada, como uma teia. Tudo o que fazemos aqui interfere na nossa vida, na vida de quem está à nossa volta e na vida de todo mundo. Relembremos o ensinamento de Dr. Fritz, quando ele nos diz que quando não desperdiçamos alimentos, a dor de crianças que passam fome na África é atenuada. E da mesma forma acontece com a nossa paz. Quando estamos em paz, esse sentimento bom é irradiado e contribui para atenuar conflitos em todo o mundo. Nós estamos dentro de uma teia, que é o orbe terrestre. Por isso, todos somos interdependentes. Ou seja, o que acontece com o outro reflete diretamente na minha vida e vice-versa. A paz no mundo começa dentro de nós, dentro da nossa família, com nossos amigos e principalmente com aqueles que nem mesmo conhecemos e cruzam nosso caminho. E que aprendemos a amá-los, pois todos fazemos parte dessa família mundial. Todos nós temos situações desafiantes de lidar, situações que tiram a nossa paz, situações que na maioria das vezes evitamos enfrentar e quando enfrentamos, nos desgasta profundamente. Novamente me lembro dos ensinamentos do Dr. Fritz, que disse: Deus não busca a perfeição em nós, Ele busca nosso esforço. Então lança aqui um desafio a todos nós, para nos esforçarmos um pouquinho a cada dia em busca desta paz, em busca da nossa paz. Esse esforço levará a paz à nossa família mundial e a nossos filhos. Caros irmãos, que possamos sair daqui com o propósito de sermos um pouco melhores e que quando tivermos uma situação desafiadora, se lembre desse momento e busquem a paz. Se desafiem em permanecer em paz. Obrigado pela oportunidade. Paz de Cristo a todos. Boa noite. Convido Ana Maria para a leitura do texto próprio, o título Ezequiel 12. Boa noite, eu sou Ana Maria e já vou pedir desculpas porque eu estou sem óculos de perto, então vou ter alguns deslizes. O meu tema é a casa. Certamente, nos preparando para a pandemia, há 2 meses o Dr. Fritz me deu esse tema, baseado em Ezequiel 12, onde o sacerdote pregava a condenação. Seguindo as ordens de Deus, ele muda de sua casa para o exílio, para todos verem, e transforma-se em arauto da salvação. Deus diz que era para servir de exemplo ao rebelde povo de Israel, que, tendo olhos para ver, não veem, e ouvidos para ouvir, não ouvem. Isso é o versículo 2. Continuamos, filhos rebeldes. Agora o alerta veio em forma de um vírus. Ele fez a humanidade mudar seus hábitos. Antes dizíamos, não temos tempo, a produção econômica não pode parar, ou tem que ser assim mesmo. Mesmo nós, espíritas, com certeza de sermos seres espirituais, vivendo temporariamente num corpo de carne, nos rebelamos.
dávamos mais valor às coisas mundanas do que às leis espirituais. De repente, tudo mudou. Hashtag cada um na sua casa. Agora só se move o essencial. Nossa grande casa, a Terra, está se despoluindo. É possível observar o azul do céu, as plantas desempoeiradas. Sem o buzinaço, os ouvidos agradecem. As águas estão mais limpas. Ficando em casa, graças a Deus, temos a oportunidade de conviver intensivamente com familiares difíceis, aparando arestas milenares, forçando também um encontro íntimo conosco mesmos. Assim vamos fazendo uma faxina no corpo e na mente, vivendo uma quarentena dupla. Eu fiz uma cirurgia de catarata e astigmatismo. Estou vendo maravilhas de detalhes das belezas naturais que eu não enxergava há 44 anos. Sem o subterfúgio dos livros, estou vasculhando cantinhos onde se escondiam sentimentos e pensamentos mais difíceis. Há 5 anos, o Dr. Fritz me ajudou em parte retirando esta muleta. Quando me deu esta medicação de amor, ele me disse: nada de livros, filha, só textos do coração. Você tem muito a dizer. Hoje eu quero fazer um agradecimento em especial ao Covid-19, não como um inimigo, mas como um mestre. Ele está dando lições preciosas, como me ver melhor, confiar em mim, desprender e perder o controle e, principalmente, fé no amor de Deus e no seu sábio controle. Ver e agradecer por ter uma casa acolhedora que protege minha saúde física e ajuda a curar meus sentimentos e emoções. Obrigada, Deus, por me ensinar a cuidar e transformar minha casa íntima e assim contribuir para um mundo melhor. Agradeço agora e sempre a Deus, a Jesus, ao Dr. Fritz, a Eliane e a todos os companheiros de caminhada. Muito obrigada. Convidamos Margarida Timambro para a leitura de texto próprio que se intitula Eu e o Mundo Espiritual. Boa noite a todos. O texto próprio dessa noite, a pedido do doutor, se intitula Eu e o Mundo Espiritual. Mundo espiritual. 2 palavrinhas que me deram uma boa reflexão. Eu e todos nós, como espíritos imortais, temos como nossa casa o mundo espiritual. Deus, na sua infinita bondade, nos concede a graça da reencarnação, mas continuamos ligados a esse mundo maravilhoso. Meu sentimento em relação a ele é de profunda gratidão, pois é de lá que recebo tudo o que preciso para a minha caminhada evolutiva na Terra. Essa crença nesse mundo, que para muitos de nós é invisível, me traz muita tranquilidade, pois quando digo mundo espiritual, me refiro a tudo que nele existe, inclusive Deus, Jesus e a todos os seus colaboradores. Esses amigos espirituais vêm até nós de várias maneiras para nos prestar a ajuda necessária. É muito bom quando temos a certeza de que não estamos sozinhos. Sei que esse mundo, que muitos nem acreditam ou que o veem de outra maneira, é que me dá a força que preciso para seguir em frente. As pessoas que amei nessa terra e partiram antes de mim, foi só um até logo. Assim que for possível, nos encontraremos novamente no mundo dos espíritos. Fica saudade, é dolorido, mas a certeza da vida que continua é um alento. Sei que sentem saudade também, pois como nos diz o doutor, a saudade existe nos 2 planos da vida. E fico pensando como é triste e sofrida a vida de quem não acredita em tudo o que acontece no mundo dos espíritos. Mas um dia eles também entenderão. Sinto o mundo espiritual
como um lugar cheio de amigos, prontos a me socorrerem quando preciso. E à noite, quando me dirijo para lá, me recebem com carinho. Minha crença, minha fé nesse mundo, tão distante e ao mesmo tempo tão próximo, não é cega, é fruto de entendimento. Recebo dos meus amigos espirituais desta casa e do Jefa a oportunidade do trabalho para Jesus, que exerço de várias maneiras. Diante de tudo isso, minha responsabilidade aumenta. E quero ser fiel a todos eles, pois fazem muito por mim. Portanto, hoje, eu e o mundo espiritual temos a cumplicidade no trabalho e no esforço de melhoria. Quero ter a alegria de, quando voltar para casa, encontrar feliz aqueles que torceram por mim. Quero dar a eles a alegria de ter melhorado, mesmo que só um pouquinho. Ao mundo espiritual e a todos que nele habitam, minha profunda gratidão. Muito obrigada. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Convido para a leitura do primeiro texto da obra Mãos Marcadas, ditado pelo Espíritos Diversos, com psicografia de Francisco Cândido Xavier. Neste encontro será lida pela Leandra a introdução ditada pelo Espírito Maria Dolores. Uma boa noite a todos, agradecendo a oportunidade de poder estar fazendo um estudo na reunião de hoje. Que Deus os abençoe. O livro que faremos o estudo agora é o livro Mãos Marcadas, psicografia de Francisco Cândido Xavier, por Espíritos Diversos. Faremos a introdução, o prefácio deste livro, por Maria Dolores. Senhor, quando me deres o privilégio do renascimento no berçário do mundo, ante as necessidades que apresento e aquelas que não vejo, eis, Senhor, o desejo em que dia por dia me aprofundo. Deixa-me renascer em qualquer parte, entretanto que eu possa acompanhar-te, onde constantemente continuas trabalhando e servindo em todas as estradas, para que eu também tenha as mãos marcadas, como traze as tuas. Quanta ilusão quando me debatia, crendo que o desespero fosse prece, a rogar-te alegria e esperança sem que nada fizesse. Imitava na terra o lavrador, a temer a pedra e lama, vento e bruma, aguardando milagres de colheita,
sem plantar coisa alguma. Entretanto, Senhor, agora sei. Agora sei que o trabalho é divino compromisso, estímulo do céu guiando-nos os passos, e que, atendendo a semelhante lei, puseste ambas as mãos em nossos braços, por estrelas de amor e de serviço. Assim, quando efetue as esperanças em que me agasalho e estiver entre os homens, meus irmãos, que eu me esqueça em trabalho e me lembre das mãos. Não me des tempo para lastimar-me, que eu busque tão somente a luz que me acenas. No anseio de seguir-te, quero trabalho apenas. Dá que eu seja contigo onde estiveres uma rosa de paz, que eu seja alguém sem destaque e sem nome que se ouvide no bem. E se um dia uma cruz de provas e de agravos reclamar-me a tarefa e o coração, não me largues ao susto a que me enleie. Ajude-me a entregar as próprias mãos aos cravos da incompreensão que me rodeie, entre bênçãos e fé e preces de perdão. Não consintas que eu volte ao tempo morto da ilusão, convertida em desconforto. Dá-me os calos da paz nas tarefas do bem, a servir sem perguntar a quem. Ouve, celeste amigo, aspiro a estar contigo, longe de minhas horas desregradas, onde sempre estiveste e sempre continuas, plantando o amor em todas as estradas, para que eu também tenha as mãos marcadas, como traze as tuas. Meu entendimento da introdução deste livro, Mãos Marcadas, meus amigos, é a gratidão pela misericórdia divina, é termos esta gratidão, pela misericórdia divina nos conceder a oportunidade da reencarnação, quantas vezes forem necessárias, para que possamos sempre evoluir, segundo as nossas necessidades e merecimentos, nos resgates dos nossos débitos e provações. Entregando a nossa vida nas mãos do nosso Pai maior, que é justo e bom, e que seja feita sempre a vontade dele, que sabe das coisas, que possamos acolher a nossa missão, o nosso planejamento encarnatório com coragem e resignação, pedindo a bênção do Pai nos testemunhos da nossa caminhada em Cristo, nos apresentando humildemente, como São Francisco, para o trabalho na seara do amor. O que quer que seja que pedirmos em prece, crede que obteremos. Deus nos concede os meios de sairmos das dificuldades sem tirar de nós o mérito de nossas escolhas, do nosso livre-arbítrio. Ajuda-te e o céu te ajudará. Este é o princípio da lei do trabalho e, por conseguinte, lei do progresso. A cada um segundo suas obras. Procurai e achareis. Batei e se vos abrirá. Trabalha e produz. Caminha e chegarás. Encontrarás pedras sobre teus pés. Olha e tira-as tu mesmo. Nós te daremos a força necessária, se a quiserdes empregar. Meus irmãos, mãos marcadas significa trabalho, significa servir, significa doação, significa oportunidade de encarnação. O Pai nunca dá a pedra ao filho que pede pão. É Jesus quem nos ensina o recurso da oração. Pai nosso, que estás no céu, abençoa o meu coração, que eu aprenda a ser melhor e amar o meu irmão.
agradeço a oportunidade desse estudo de hoje e que Deus nos abençoe. Paz e bem. Nós agora vamos convidar o nosso companheiro Joilson Gouveia para a leitura da introdução da obra Coragem, ditada pelo Espírito Emmanuel a Francisco Cândido Xavier. Boa noite, amigos, boa noite, irmãos. Leitura da introdução do livro Coragem, psicografado pelo médium Chico Xavier, uma mensagem do Espírito Emmanuel. Amigo, é verdade que em tuas relações com Deus pediste o dom da saúde, e a saúde é um dos maiores tesouros da vida. Rogaste a bênção da paz, e a paz é o alicerce de todo o equilíbrio. Suplicaste o apoio do afeto, e o afeto é um refúgio sublime. Deprecaste a luz da compreensão, e a compreensão é a base da segurança. Requestaste o privilégio da liberdade, e a liberdade é a força que mede o aprimoramento. Imploraste a proteção da simpatia, e a simpatia é o estímulo da ação. Solicitaste o amparo da cultura, da inteligência, e a cultura é o instrumento que te faz discernir. Requisitaste o socorro do trabalho, e o trabalho é o motor do progresso. Entretanto, para que obtenha saúde e paz, afeto e compreensão, liberdade e simpatia, cultura e trabalho, não prescindiste de uma alavanca da qual nem sempre te lembras nas petições à providência divina, a alavanca da coragem, a coragem de servir e viver. E é por isso, leitor amigo, que te oferecemos nas páginas simples desse livro. Elas traduzem o nosso apelo às nossas melhores forças, para que jamais esmureçamos diante das lutas e provas que nos são necessárias, ao burilamento próprio, porque ainda, mesmo quando sitiados em todas as direções por dificuldades e desarmonia, débito e sofrimento, haverá sempre um caminho de refazimento e libertação, que a esperança nos discerna ante a misericórdia de Deus. Tenhamos coragem, tenhamos fé. Não percamos a nossa esperança, a nossa fé em Jesus e no nosso Criador. Façamos as nossas orações, mas antes de tudo, tenhamos coragem. Um grande e fraternal abraço a todos vocês. Convido o André para a leitura de introdução ditada por Emmanuel, pela psicografia de Francisco Cândido Xavier, do livro A Vida Escreve, de Espíritos Diversos. Pessoal, boa noite, tudo bom? Eu vou estar lendo e comentando para vocês uma obra de Francisco Cândido Xavier e Valdo Vieira, intitulada A Vida Escreve, pelo espírito Hilário Silva. O texto é o texto da introdução, intitulado Novo Servidor. Incorporando-se ao trabalho que nos foi concedido, Hilário, desde o princípio da tarefa, compreendeu o imperativo de renovação, portas adentro de nossa atividade espiritual. Observou que a doutrina espírita, alcançando a mente popular, exige novas formas de pensamento para a transferência justa da vida. Percebeu que muita gente, em contato com a verdade, liberta a cabeça de prejuízos e preconceitos, continuando, porém, com os pés algemados a ilusões e convenções. Entendeu que a maioria tem dificuldade para a leitura digerida dos volumes especializados. Reparou que muitos companheiros rogam orientação à maneira de doentes que possuem receitas seguras no bolso, mas se esquivam ao remédio por falta de tempo.
anotou o imperativo de que veiculam os nossos princípios através das mais diversas vias de leitura e reconhecimento ao alcance do povo. Idealizou a produção de páginas ligeiras em que a informação do plano espiritual pudesse chegar com facilidade ao entendimento comum. Munindo-se desse modo de conclusões e anotações, valeu-se das faculdades de 2 médiuns amigos e grafou o livro que nos apresenta de coração para coração, constituída de retalhos do cotidiano. Aqui temos, assim, a sua mensagem simples e fraterna, convidando-nos a pensar. Entregando-a, pois, aos irmãos de ideal e de luta, pedimos ao Divino Mestre abençoe o novo servidor, que se enriqueça de paz e trabalho em sua leira de luz. Emmanuel, Uberaba, 2 de fevereiro de 1960. Médium Francisco Cândido Xavier. Então, pessoal, essa mensagem ela me remete muito. A impressão que eu tive dela, já de primeiro momento, foi o carinho que a espiritualidade tem conosco em adaptar as mensagens aos nossos costumes, ao nosso dia a dia, que é mais corrido, que é mais acelerado. Poucas pessoas têm o hábito de pegar um texto longo e desmiuçar e estudar de forma mais profunda. Poucas pessoas têm um hábito de leitura constante, diário. E então, para a massa, para que a mensagem ela alcance o maior número de pessoas, foi feito um livro com mensagens curtas e direto ao ponto, direto à moral da história, à essência. Muito interessante porque as bênçãos, assim, a mensagem, ela chega de várias formas para a gente, tanto de livros, quanto de palavras, quanto em formas de gestos, através da forma como a natureza como ela se renova e se transforma, através da vida como um todo. Deus fala conosco de diferentes formas. Tá aqui mais uma forma de ser trabalhada as questões que a gente precisa saber, entender, compreender, interiorizar e botar em prática na nossa vida. Mais um estudo para a nossa renovação interior, para a nossa reforma íntima. Obrigado, fiquem com Deus. Convidamos a Ágata para fazer a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec, no capítulo 19, item 11, a fé, mãe da esperança e da caridade. Boa noite, pessoal. Com muita alegria que estamos aqui nesta noite para falar do Evangelho do Cristo, na reunião de Francisco de Assis. Hoje nós vamos ler o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 19, a fé transporta montanhas. Instruções dos Espíritos, a fé, mãe da esperança e da caridade, item 11. Para ser proveitosa, a fé tem de ser ativa. Não deve entorpecer-se, mãe de todas as virtudes que conduzem a Deus. Cumpre-lhe velar atentamente pelo desenvolvimento dos filhos que gerou. A esperança e a caridade são corolários da fé e formam, com esta, uma trindade inseparável. Não é a fé que faculta a esperança na realização das promessas do Senhor? Se não tiverdes fé, que esperareis? Não é a fé que dá o amor? Se não tendes fé, qual será o vosso reconhecimento e, portanto, o vosso amor? Inspiração divina, a fé desperta todos os instintos nobres que encaminham o homem para o bem. É a base da regeneração.
Preciso é, pois, que essa base seja forte e durável. Porquanto, se a mais ligeira dúvida a abalar, que será do edifício que sobre ela construirdes? Levantai, conseguintemente, esse edifício sobre alicerces inamovíveis. Seja mais forte a vossa fé do que os sofismas e as zombarias dos incrédulos, visto que a fé não afronta o ridículo dos homens, não é fé verdadeira. A fé sincera é empolgante e contagiosa. Comunica-se aos que não na tinham, ou mesmo não desejariam tê-la. Encontra palavras persuasivas que vão à alma, ao passo que a fé aparente usa de palavras sonoras que deixam frio e indiferente a quem as escuta. Pregai pelo exemplo da vossa fé, para incutirdes nos homens. Pregai pelo exemplo das nossas obras, para lhes demonstrardes o merecimento da fé. Pregai pela vossa esperança firme, para lhe dardes a ver a confiança que fortifica e põe a criatura em condições de enfrentar todas as vicissitudes da vida. Tende, pois, a fé com o que ela contém de belo e de bom, com a sua pureza, com a sua racionalidade. Não admitais a fé sem comprovação, cega filha da cegueira. Amai a Deus, mas sabendo por que o amais. Crede nas suas promessas, mas sabendo por que acreditais nelas. Segui os nossos conselhos, mas compenetrados do fim que vos apontamos e dos meios que vos trazemos para o atingirdes. Crede e esperai sem desfalecimento. Os milagres são obras da fé. José, Espírito Protetor, 1862, Bordeaux. Bom, enquanto eu estava lendo essa parte do Evangelho segundo o Espiritismo, eu fiquei pensando em muitas coisas sobre a fé, a caridade e a esperança. E a gente sabe que a fé é um estado ou uma atitude de quem acredita, né? É comum a gente falar que quem tem fé, crê em algo, crê em alguém. E a esperança e a caridade são consequências da fé. Uma vez eu estava, né, todos nós passamos por momentos de dificuldades e eu estava com algumas angústias e aflições e eu conversei com o Dr. Fritz, abrindo meu coração para ele, e ele falou assim: o que falta, filha? E eu falei: falta fé. E ele falou assim: não, falta confiar em você mesma. E eu lembrei disso na hora que eu estava lendo a lição, porque a esperança, quando ele fala que são filhas da caridade, né, que a fé é mãe da esperança, da caridade, que é a esperança, então é ter essa coragem, essa força de acreditar na gente e acreditar que as coisas vão melhorar, que as coisas vão ter um propósito positivo, né? Ter essa vibração do otimismo. Então, acreditar no mundo melhor. E a gente não só acredita, mas como a gente também faz por onde. Então, é interessante a palavra caridade como filha da fé, porque a fé sem obras é morta, né? E tem uma frase que Emmanuel falou para Chico Xavier que fala que a fé sem o trabalho é uma flor artificial enfeitando apenas a mesa. Então a gente precisa realmente arregaçar nossas mangas e colocar em prática, né, o que o Evangelho do Cristo nos traz. Então ter a esperança nesse futuro, ter a coragem, porque a esperança nos traz essa coragem. E a caridade de a gente trabalhar todos os dias, principalmente no nosso aprimoramento, né, para a gente se tornar, de certa forma, instrumentos do Pai, instrumentos do Mestre Jesus, porque ele fala que a fé é contagiosa. Então nós, quando a gente dá esse exemplo, a gente busca, né, crescer a nossa fé, por mais pequenininha que ela seja, ela vai se aumentando aos pouquinhos, a gente contagia as pessoas ao nosso redor, né? O irmão José coloca aqui, pregai pelo exemplo da vossa fé, para incutirdes nos homens. Pregai pelo exemplo das nossas obras, para lhes demonstrardes o merecimento da fé. Então, que a gente possa, sim, contribuir.
E a gente não pode esquecer que no Espiritismo, que não tem dogma, né, a fé precisa ser raciocinada. Ele fala, o irmão José, que a gente precisa entender, confio por quê, né? Aonde que eu tô, onde que eu entendo isso tudo. Esse Deus tem que ser mais pertinho da gente, não é um Deus longe, é um Deus que eu trago para perto, que eu compreendo esse amor, que eu busco compreender esse amor. Então, quando a gente começa a desenvolver essa fé, não tem jeito, a gente ilumina e irradia ao redor. A gente é um exemplo para que essa fé também fortifique outros e contagie outras pessoas, né? Isso foi o que mais me marcou na lição, da gente contagiar, da gente ser um instrumento de contagiar as pessoas ao nosso redor, que a gente pode ser esse instrumento sim. Então, crede e esperais, sem fraquejar. Os milagres são obras da fé. Então, que a gente pode acreditar sempre, ter certeza de que Deus está bem pertinho da gente, que a gente se abra a isso e que a nossa fé se fortaleça e cresça a cada dia. Eu agradeço por estar aqui essa noite com vocês. Muita paz a todos. Fiquem em paz. Chegamos ao final da reunião. Primeiramente, queremos agradecer a Deus, a Jesus, a Francisco de Assis, e todos que compartilharam conosco este momento tão especial. Convido agora a Inês para fazer o Pai Nosso. Paz e bem a todos. Boa noite. Vamos juntos, com a voz e o coração, rezar a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, e livra-nos de todo o mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para todo sempre. Amém.